João, no 1 de João, né? 1 de João, Epístola, capítulo 5, versículo 9. João está insistindo no testemunho de Jesus Cristo. E ele fala o seguinte aqui no versículo 9. Nós cremos nos homens que servem como testemunhas, mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus e afirma que Jesus é seu Filho. Note bem a importância que João está dando ao assunto de que Jesus é seu Filho. Essa afirmação aí é fundamental. E João está afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E João, aqui no versículo 9, ele volta a reiterar. Nós cremos no quê? Nós cremos nos homens que servem como testemunha. 1. E depois 2. Mas o testemunho de Deus tem valor maior. Ele diz aqui. Mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus e afirma que Jesus é seu Filho. Por que João está dando tanta ênfase nisto? É porque havia alguma causa que dizia que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Alguém estava dizendo o contrário, que Jesus Cristo não era Filho de Deus. Alguém que estava negando que Jesus Cristo não era Filho de Deus. João tinha que parar com essa posição e colocar a realidade. Nós queremos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus é maior. E Deus afirma que Jesus Cristo é seu Filho. Esta é a palavra de João há 2000 anos atrás, pondo fundamento na igreja. João, discípulo amado, pondo fundamento na igreja. Porque aí é que vem a construção da igreja cristã. E o fundamento da igreja cristã é Jesus Cristo. João está dizendo, não ponha outro evangelho. Não traga outro evangelho. Agora, as boas novas, o evangelho, tem outro fundamento. O testemunho dos homens nós cremos, mas o testemunho de Deus é maior. E Deus disse que Jesus é seu Filho. Ponto final. É aí que nasce o fundamento da igreja cristã, tendo como plataforma Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a boa nova que foi dita a João há 2000 anos atrás e foi ecoada através dos séculos e das gerações e chega a nós e vai para o futuro, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto final. É o fundamento da igreja. Sem ele, nada do que é existe. Por ele, todas as coisas foram feitas e são mantidas. Jesus Cristo é o amor de Deus. E João vai tratar em seus escritos de Jesus Cristo, o amor de Deus.
E este amor é a salvação dos homens. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Outro caminho que for colocado diante dos nossos olhos é atalho. E todo atalho só nos leva para distante de Deus. Não tem um outro sangue pelo qual nós devamos ser salvos. O único sangue aceitável para o pagamento da nossa condição e remissão é o sangue de Jesus Cristo. Até hoje ele está no santuário operando esse sangue. Porque nós pecamos. O cristão não vive, diz João, na prática do pecado. Mas ele peca. Ele cai. Mas embora ele caia 7 vezes, o justo se levantará. Porque ele não está na prática do pecado. A prática do pecado é uma dimensão. Mas o cair é outra dimensão. João trata desse assunto nessas cartas. O cristão não vive pecando. O cristão não vive na prática do pecado. Para isso está Jesus Cristo lá no céu, como sumo sacerdote, apresentando o seu sangue na defesa do cristão, quando esse tropeça por acaso. Por isso que Jesus disse para os da sua época: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque pecar, todo mundo peca. Mas não põe o sol sobre a vossa ira. Imediatamente que o cristão pecar, ele deve o quê? João fala lá. Ele deve pedir perdão. Imediatamente a Deus. E ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Pois ele vive para interceder por nós. E nós somos reconectados a Deus. Somos limpos. E assim o cristão, ele não peca. Isto é, ele não vive na prática do pecado. Isso é abominável. Ele não vive mais na prática do pecado. Antes, no mundo, quando ele tinha no mundo a prática do pecado, era um prazer. Ele achava bom e vivia nessa prática. Agora que ele se tornou nova criatura, ele sai da prática do pecado. Ele vai viver numa outra atmosfera. Mas isso não quer dizer que ele não é pecador. Aqui e acolá ele pode pecar. Mas na hora que ele pecar, o conselho de João é que imediatamente ele confesse. Aí ele é remido dos seus pecados. Porque Jesus Cristo está lá no santuário, ainda, oferecendo seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele está atuando com o seu sangue para limpar-nos. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. Mas o justo não vive na prática do pecado. Há uma diferença, não é? Nós temos que perceber isso daí. E agora, nós temos que viver essa nova atmosfera que Cristo trouxe. A atmosfera do reino de Deus. É aí. Para isso Cristo veio. Para mostrar que existe um outro território. Uma outra dimensão. Onde a gente pode viver. E a vida do cristão vai, o quê? De luz em luz. Quer dizer, ele vai se limpando. O cristão, à medida que ele vai caminhando na palavra, ele vai se despojando do pecado. Ele vai se limpando. Se limpando, porque tem sujeira, mas ele vai se limpando.
É a caminhada cristã de glória em glória, de revelação em revelação. Ele vai se limpando. Enquanto que o outro, o que vive na prática do pecado, ele vai se sujando cada vez mais. Um vai para um canto, outro está indo para o outro. Um está se limpando. Está sujo, vai se limpando. No caminho do reino de Deus. O outro, da prática do pecado, ele vai cada vez mais se sujando. Porque ele vai na prática. O outro vai deixando a prática do pecado. Vai se aproximando da luz. Vai se aproximando de Deus. Um vai para um canto, o outro vai para o outro. A diferença é isso que faz Jesus Cristo. Ele veio tirar o homem da prática do pecado e apresentar um novo cenário ao homem. O reino de Deus é chegado. É isso que fez Jesus Cristo. Apresentou um novo cenário e somente vai entrar ali a nova criatura. Aquele nascido da água e do Espírito. Aquele que abandona a prática do pecado e vai se limpando com a água da palavra. Por isso que a linguagem dele vai mudar. Ele vai ter o prazer de amar os irmãos. O que é que nós vimos que é o amar os irmãos? Ele vai compartilhar a palavra, pois os filhos de Deus falam a palavra de Deus. Ele vai ter prazer em compartilhar a palavra. E na medida que ele vai compartilhando, ele vai se aprimorando a si mesmo e aprimorando o outro. E o outro vai aprimorando o outro. E nós vamos nos aprimorando. Isso quer dizer, de revelação em revelação, de conhecimento em conhecimento, nós vamos nos limpando. Aí está a diferença da caminhada para o reino de Deus. Este é o amor dos irmãos. É um amor através de Jesus Cristo. E Jesus é este caminho que vai nos limpando. Vai nos limpando. É uma boa nova, né? Por isso que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos tira do reino do inimigo, do anjo negro, para nos colocar como? No reino dele. A gente vem como está. Depois a gente vai se limpando de glória em glória. Esse processo pode durar a vida toda. A gente vai se limpando. Vai caminhando no andar que vai se afastando da prática do pecado. Aí está a caminhada do cristão. Ele vai de glória em glória, de revelação em revelação. Enquanto que o outro não. O outro vai caminhando cada vez mais na prática do pecado. Então vem a sentença: quem é limpo se limpe mais, e quem é sujo se suje mais. Jesus Cristo veio exatamente isso, para tirar o homem, o mundo do pecado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o fundamento que aponta para a direção da luz. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o Filho de Deus. É isso que João diz. Ele diz, e o testemunho de Deus é maior do que o testemunho do homem. Deus disse, esse aqui é meu filho, em quem me comprazo. Foi a palavra de Deus que João ouviu esse testemunho. Ele fala, esse testemunho de Deus é maior do que todo o testemunho dos homens. Dos homens é bom, nós cremos, mas o testemunho do próprio Deus, dizendo que Jesus Cristo é o filho em que ele se compraz. Esse é o testemunho maior. Aí mostra a posição de Jesus Cristo neste mundo. Aquilo que faz a grande divisão. E com o poder do nome dele, esse império das trevas vai ser pisado. E Satanás vai ser pisado quando nós descobrimos o poder que ele entregou em nossa mão. A restituição do poder através do seu nome. E no seu nome nós poremos o anjo negro debaixo dos nossos pés. É isso que devemos passar para o mundo. No nome de Jesus Cristo, nós pomos o poder
do anjo negro debaixo de nossos pés. E quando todos nós soubermos dessa autoridade, Cristo virá, porque o inimigo estará debaixo dos nossos pés. É uma boa nova, né? Cristo é o Filho de Deus. Testemunho dos homens e testemunho do próprio Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por esse testemunho de João que coloca o nosso fundamento. Aquele que nos limpa, nos purifica, nos faz caminhar de glória em glória. Vai nos limpando. À medida que vamos caminhando com ele, nós vamos ficando limpos. E nos livra da prática do pecado, que vai deixando mais sujo aquele que caminha na prática do pecado. Mas aqueles que conhecem Jesus Cristo, eles vão se limpando de glória em glória. Não é que não tenham negridão, mas vão se limpando. É uma outra referência. Obrigado por esse esclarecimento em nome de Jesus Cristo. Agora vamos ao poder que tu nos deste para quebrar toda obra de maldade no mundo, para quebrar o espírito de intriga, de inveja, de mentira, para quebrar os ímpetos de maldade em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.